E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos ler em Hebreus capítulo 10, verso 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Amém. Pode assentar-nos. Profanar o sangue do testamento. Aquele que profanou, aquele que trata irreverente, sem reverência, as coisas sagradas. E estava pensando em lamentação. Lamentação, porque a gente lamenta o que aconteceu com as pessoas e o que está acontecendo com as pessoas que já tiveram uma luz, como Israel. Israel, Deus tirou eles do Egito, colocou-os no deserto para levá-los à terra prometida. E não pôde, foi lamentável. Não pôde porque eles não puderam manter fiéis, reverentes às coisas sagradas, ao que Deus tinha feito por eles, de os ter tirado do Egito para levar para aquela terra que mana leite e mel. Por isso eles pereceram, porque trataram com irreverência o trabalho de Deus. E aquele trabalho era como uma santificação para Israel. Israel saindo, teve que matar o cordeiro. Aquilo teve que comer erva amarga,
como o livrinho, né? Ele teve que comer erva amarga para sair do Egito e depois não valorizar aquilo. Estou dizendo isso porque eu pensei nessas coisas, o que nossos irmãos que fizeram um grande trabalho em Goiânia, no centro-oeste do Brasil, e centenas e centenas de pessoas que creram na mensagem do profeta, porque vão até certo ponto. Você pode crer na mensagem do profeta só no batismo, só no início. Você pode crer na mensagem do profeta até o profeta, até a primeira e segunda etapa. Você pode não alcançar a graça de crer no profeta na terceira puxada, porque esta é especial. Mas é tão terrível você ver as pessoas que cantavam, que adoravam a Deus, crendo no profeta, e depois descrer do profeta. Aconteceu no tempo de Moisés. Aqueles que descreram do profeta Moisés, Deus fez com que a terra abrisse a boca e engolisse todos eles. Homens com suas igrejas, com suas famílias. Porque eles foram contra Moisés, foram irreverentes. Eles viram que era um homem, eles viram que era simples, mas eles mantiveram uma irreverência. Trataram com irreverência, então eles profanaram aquele sangue do testamento que Deus prometeu tirá-los e levá-los para a terra prometida, e agora eles mesmos irreverentes, para saíram bem, e depois começam a inventar coisas, querer voltar para o Egito. E como muitos irmãos voltaram para o Egito, voltaram às denominações, voltaram ao coxo, como uma porca lavada no seu esponjador de lama. Eles estão voltando para lá, voltando para a denominação, deixando aquilo que o santificou. Foi a parte que o santificou, é que eles glorificavam a Deus, viram que era verdade, mas fizeram como Israel. Estou falando do Brasil, estou falando do centro-oeste por enquanto, de Goiânia, porque foi um trabalho admirável para o Brasil e 7 nações vizinhas. Mas um grande povo pôde ser pervertido, se perverteu, profanou aquele sangue do testamento, aquilo que Deus tinha feito por eles, de os tirar das denominações, como tirou Israel do Egito, de os guiar pelo deserto, e logo eles levantaram contra o profeta. Não vamos falar que eles levantaram contra um pastor, não, eles levantaram contra o profeta. Aquele povo, aqueles pregadores que foram criados no berço de Goiânia, aqueles pregadores de confiança do pastor Joaquim, e depois se tornar um tipo de gente desta que profana as coisas sagradas. É o que eles têm feito, porque eles são irreverentes ao que Deus fez, a mensagem que Deus transmitiu. Não importa se o vaso é fraco, se o vaso quebra, se o vaso tem problema, porque o homem é assim, mas o que manda é a mensagem. Aí depois eles vêm encontrar defeito na mensagem. Nós vamos chegando a ver um tempinho resumido aqui para mim falar sobre isso para vocês, que é pelo menos um tempinho, que vocês tenham paciência e ver que tem vindo até o nosso tempo esse espírito que profana o sangue do testamento. Porque tem uma coisa que
fez eles conhecer melhor a Bíblia foi essa mensagem. Todo mundo que saiu das denominações, eles ficaram conhecendo melhor a Bíblia, porque nós tínhamos a Bíblia, mas não sabíamos nem o nome do Pai. Se não fosse um ministério claro desse, não somente o ministério A Voz da Verdade, certo? Porque é unicista, mas o ministério como o do profeta, trazendo a mensagem da deidade para nós, mostrando claramente o que é Pai, Filho e Espírito Santo, e dando para nós toda esta luz que tivemos e que nenhuma dessas denominações anteriormente pôde dar para nós, luteranos, wesleyanianos, pentecostais, não puderam dar. E Deus nos deu graça com esta mensagem do profeta, que é uma mensagem que, se você rejeita, você está pisando o Filho de Deus. Está aqui o que nós lemos. Eles pisaram o Filho de Deus. Paulo fala sobre isto, e eu quero aplicar isso para o nosso tempo, porque isso vive toda a época. Vocês querem ver até a época do Cordeiro no trono, não tendo efeito para um povo que não creu. O Cordeiro estava no trono, mas não teve efeito, porque se pecarmos voluntariamente, você peca por sua própria vontade, certo? Ninguém te forçou, você peca voluntariamente. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, depois de você saber que Deus mandou um profeta, que esse profeta trouxe a luz que nós temos da Bíblia Sagrada, depois de tudo isso, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se peca voluntariamente. Eles começam a descrer da mensagem e pecam voluntariamente. Isto é eles mesmos, é um ato deles, espontâneo deles, de pecar e dizer que a mensagem está errada. Você sabe que isso que aconteceu com Israel? Eles pecaram porque eles diziam que Jesus não era Deus. Trataram Jesus como Beelzebul. E o que aconteceu com eles é que logo veio o peso do castigo, como nós lemos aqui. Mas o segundo, me perdoe, capítulo 10, verso 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, e pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora, você julga quanto maior merecedor, diz aqui o verso 29, é aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus, e ele está falando aqui do que? Olha para você ver. E tiver por profano o sangue do testamento. Aquilo que o santificou, eles têm por profano. Eles são irreverentes a isto. Eles violam aquela santidade que Deus deu a eles. Eles violam, voltam atrás. Você não pensa que você está com cabelo comprido, mulher, roupa comprida, isso é o suficiente. Os homens também, com a sua vida mais decente, é suficiente, não? A santificação fez uma limpeza na nossa vida através da primeira e segunda etapa da mensagem do profeta. Entende? Ali foi uma santificação, fazendo uma limpeza. Aí você deixa daquela mensagem e joga ela fora. Você joga fora a mensagem daquela revelação que Deus deu para te preparar, para te santificar, para depois te encher. Ele não pode fazer nada mais por você, porque você peca voluntariamente. Então, eu vi, é lamentável as pessoas ver uma coisa que é verdade, falar daquela verdade, e se vocês perceberem, eram homens que pulavam, que gritavam, e que a gente achava que eles tinham toda a revelação e que a gente era um bola murcha. Entende? Hoje a gente vê que eles não tinham nada, só grito e pulo que tiveram, sabedoria,
querer se elevar, querer ser chamado de alguém, querer ter posição. Por não dar posição num culto, dá para a pessoa largar de mão da mensagem, entende? Por não dar posição num culto, de deixá-lo pregar, isso já prova o espírito da pessoa, como é terrível, está violando a palavra de Deus, violando o que Deus fez para ele na santidade, daquela mensagem que foi dada, a mensagem do irmão Brana, por mais que primeira e segunda etapa não é tudo, mas é a santificação. Você sem ela, você não chega à terceira puxada. Você precisa da justificação, da santificação. Então nós precisamos da primeira e segunda puxada do irmão Brana. Mas se você depois larga dela, volta ao mundo, volta à denominação, o que acontece é que você tem tratado com irreverência as coisas sagradas. Você está profanando o sangue do testamento, aquilo que te santificou. Você está pisando o Filho de Deus. É o que a Bíblia diz. Eles estão pisando o Filho de Deus. Eram boas pessoas? Eram. Pregavam? Sim. Mas o que chegou a acontecer com eles é que não eram predestinados para a vida eterna. Não eram predestinados para a mensagem até o fim. O que aconteceu com aqueles judeus que saíram do Egito? Era um povo bom, maravilhoso, mas quando chegou o deserto, chegou a prova, eles foram mostrando que eles não eram nada de Deus. Por isso Deus queria matá-los no início e Moisés não deixou. Moisés pôs na brecha. E por isso Cristo queria destruir todo este povo que fala nele. Ele queria destruir, Deus não deixou. Manda uma mensagem para salvar este povo, manda uma mensagem para perdoar nossos pecados, e aí vem Cristo e morre para perdoar os nossos pecados, para limpar a nossa vida. E o que você faz agora? Alguém está dizendo, agora eu estou voltando para Jesus. Depois da luz que você teve, que tem um profeta, e você voltar para Jesus, você está pisando o sangue do Filho de Deus, revelado no último dia. Só que você não percebe estas coisas, porque já foi cegado, até chegar aqui ao nosso tempo, porque eles desonram o sangue. Eles desonram aquela mensagem que foi levada, eles desonraram. Por eles desonrar aquela mensagem desde o Egito, deixa eu ler mais uma vez para vocês aqui, em Judas, tem um capítulo só, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que você pensa dessas pessoas que saíram das denominações e agora elas estão voltando para as denominações? Deus os tem destruído, como ele fez com Israel. Ele tem os destruído, eles podem falar em Deus o quanto eles quiserem, porque eles têm profanado o sangue do testamento, eles têm falado contra o que Deus tem feito, e eles foram testemunha ocular anterior de que isto era verdade, mas depois eles tinham que ser usados pelo Espírito que estava aguardando eles, o Espírito falso, o Espírito de Judas, para poder entrar neles e cumprir sua parceria. É isso que aconteceu. A mensagem continua verdadeira, mas eles pisam o Filho de Deus, como diz a Bíblia. Eles violam a santidade, a mensagem, a primeira e segunda etapa. Estou falando de gente que deixou da mensagem. Viola a primeira e segunda etapa. Aí depois tem aqueles que violam a terceira etapa. Depois deles crerem na mensagem, depois deles saberem, serem testemunha ocular que esta mensagem é verdade, eles depois pulam fora e pisam no Filho de Deus,
eles profanam novamente o sangue do testamento e falam contra e jogam fora o que eles tinham. Eles pisam no que eles tinham, na mensagem que eles tinham, na luz que eles tinham, na revelação que eles tinham. Eles pisam naquilo ali, eles profanam. É o que estão fazendo. Eles não têm reverência às coisas sagradas. É o espírito desta era trabalhando. Você não pense que vai melhorar, porque nosso mundo, ele vai cada dia mais para pior. É o mundo, não é uma cidade, não é um país, é o mundo. O mundo está caminhando para uma destruição. E as pessoas estão caminhando juntamente com o mundo, destruindo primeiro sua fé. Aquilo que é tão precioso, que são provado por nós isto. Essas coisas foram provadas por mim e são provadas por mim há 50 anos. 50 anos eu sei que isto é verdade, isto é real. Mas como eles, há 23 anos atrás, eles falaram mal desta mensagem, eles têm que fazer o que estão fazendo, profanar o sangue do testamento, pisar no sangue do Filho de Deus. Eles têm que fazer, por quê? Porque há 23 anos atrás, eles falaram contra esta mensagem, contra esta pregação dos selos, da revelação, do início do novo nome. Eles falaram contra. Onde eles estão hoje? Na sarjeta da denominação. Eles estão lá embaixo, eles estão querendo ajuntar gente através do nome Jesus, quando eles já têm uma condenação sobre eles, voluntariamente. Eles têm uma condenação sobre eles de saber que Deus já tinha aberto os olhos deles, eles viram, mas depois eles caíram no erro. Não é, cair no erro não é aquele que adulterou, que mentiu, é aquele que deixou da palavra. Ele caiu no erro, está pior do que quem adulterou, quem mentiu e quem morreu. Porque eles estão pisando no Filho de Deus, no sangue do testamento. Isso aqui é uma realidade que a gente vê até hoje, nos nossos dias. Está acontecendo a mesma coisa. E Deus fez com Israel: vocês não vão entrar. Matou eles tudo no deserto. E por isso o povo da mensagem, até da primeira e segunda etapa, vão morrendo no deserto. Porque eles deixam de lado a palavra que é luz, que Deus tem dado através do profeta, porque a terceira puxada que estamos pregando não é nossa, é do profeta, estamos repetindo, é uma oportunidade que Deus está dando para o mundo ouvir mais uma vez aquilo que foi pregado lá dentro do Tabernáculo Grande, em Jeffersonville, a revelação dos 7 selos. Deus tem dado oportunidade para nós no mundo ver isto dentro da mensagem, daquilo que o profeta pregou, que o povo americano não pôde ver, porque Deus tinha um povo fora da América que precisava desta mensagem. Você pode não dar valor, minha irmã, meu irmão, você pode não dar valor, mas esta mensagem, esta revelação que Deus deu ao profeta, que não pôde ser falado na América do Norte, é porque tinha que completar o evangelho na América do Sul. E aí eles estão violando a santidade, que é violando a mensagem. Essa mensagem é linda, essa mensagem é santa, esta mensagem tem o sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo nela. Você tem que saber que Jesus é a palavra, e a palavra veio em carne outra vez no entardecer, e o povo não pôde ver. Eles crucificaram. Como crucificaram a Cristo há 2 milênios atrás, agora os americanos crucificaram a Cristo pela segunda vez. Eu quero só ler esse pedacinho que já é conhecido, mas é o que o irmão Brana diz na mensagem: eu acuso esta geração, e esta gente mantém a congregação longe de Deus.
E se algo sucede ali, e se fala disso na congregação, eles condenam do púlpito, da plataforma, e dizem, é fanatismo, mantenham-se longe disso. Fazendo assim, eles crucificaram a Jesus Cristo em 1963. Olha a mensagem de Deus. Ele foi crucificado em 33 e agora ele foi crucificado outra vez em 1963. Lá em 33 ele era o Deus carne, gerado pelo Espírito Santo. Aqui em 1963 ele era o Deus palavra manifesto numa carne chamada William Branham, para poder dar a nós a mensagem que o mundo não podia dar. Não podia vir de um pastor, não podia vir do Papa, não podia vir de um presbítero, não podia vir de ninguém. Tinha que vir através de um profeta, porque Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Agora, eles crucificaram a Cristo em 1963. Amém. E eu estou pregando isto hoje e simplesmente te avisando que faz 60 anos que isto aconteceu e que o Brasil está crucificando a Cristo outra vez, crucificando a terceira puxada, 60 anos. Olha para você ver, 63 com 60. Eles estão crucificando e tivemos 23 anos de oportunidade para ouvir a mensagem, vasculhar a mensagem, a Bíblia e ver que isto é verdade. Eles não conseguiram ver e hoje estão levantando contra a mensagem do profeta. Não é contra o que eu estou pregando, contra a mensagem do profeta. Eles já foram direto contra a mensagem do profeta. Eles não conseguiram formar o grupo deles dentro de uma doutrina na mensagem. Eles saíram da mensagem e formam um grupo deles dentro do nome de Jesus, que eles deviam saber que já faz mais de 20 anos que nós estamos pregando que o Senhor Jesus Cristo já tem novo nome, e o irmão Branham avisou através dos selos que quando ele morreu, ressuscitou e subiu, ele já subiu com um novo nome. Só que ele não podia revelar esse novo nome enquanto ele não descesse. E você não espera que ele vai descer, porque ele já desceu. Ele desceu para manifestar este nome no qual ele subiu. Ele subiu com um novo nome. Você não sabe que ele já subiu com esse HM. Ele já subiu com um novo nome. E ele desceu em 1963, 28 de fevereiro. Ele desceu, Apocalipse 10:1. Ele desceu para cumprir Apocalipse 8, verso 1. Ele desceu para cumprir estas escrituras, para mostrar para nós esta revelação de que o sangue está aqui operando dentro da palavra, porque a palavra é Deus, e Deus verte sangue para a nossa salvação. E quando Cristo verteu, você tem que tomar aquela palavra o resto da vida. Você toma esta palavra, que ele diz que ele é o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e agora o Verbo desce, primeiro para mostrar para nós esta realidade. Ele tem o nome escrito na sua coxa, o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele não tem o nome, porque o nome seria revelado pelo sétimo anjo. Por isso o sétimo anjo veio e diz: HM faz parte do nome de Deus. E não é do nome que vocês conhecem, não é do nome Yahvé, não é do nome do Velho Testamento que vocês conhecem, não é do nome Yehoshua ou Yeshua, mas HM faz parte do novo nome de Deus. Agora eles estão fazendo o quê? Eles estão blasfemando, violando a santidade, desonrando o sangue, desonrando o que foi pregado, o que foi falado. Eles desonram tanto o que eles mesmos pregaram e pisam, queimam.
o que eles mesmos pregaram. Amém. Eles jogam fora. Eles falam que não vale nada. O que é isto? Deve saber. Isto é profanar. Pisar nas coisas sagradas. Eles sabiam. Se eles pregaram quase 20 anos, achando depois que é mentira, é o que Israel, ao sair do Egito, teve que morrer no deserto, porque no deserto eles acharam que aquilo não estava bom, queriam até voltar para o Egito. Não é o retrato direitinho desse povo do centro-oeste. Estou dizendo aqueles que voltaram a Jesus. Que grande coisa! Eles não sabem que Jesus já tem novo nome. Voltaram a Jesus, voltaram ao Evangelho passado, quando Deus já passou por Lutero, por Wesley, por Pentecostais, já passou por William Branham, e Deus está aqui através da sua palavra, e eles não podem ver, porque eles já foram feitos como aqueles judeus que pisaram o Filho de Deus, que pisaram no tempo de Jesus, que pisaram no tempo de Branham, não reconhecendo a mensagem, crucificaram a Cristo outra vez, e agora eles pecam voluntariamente. É o que a Bíblia diz, voluntariamente. Vou encerrar aqui agora, que vocês conhecem, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, isso tudo está em gente que creu, que foi iluminada. É São Paulo falando, trazendo isso para o nosso dia, não para o dia de Paulo só, mas para o nosso dia, para o dia de cada mensageiro, para os dias de Branham e para os dias da esposa também, que é desse dia final, porque é impossível, isto é, não tem jeito, não tem como, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e viram que tinha um profeta, e viram o batismo em nome de Jesus Cristo, e viram que o Cordeiro até saiu do trono, e viram que tinha um novo nome, e viram que tinha até 2 querubins sobre a arca, que pregaram tudo isto, e recaíram, e fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro. Irmão, nunca um povo provou daquilo que era futuro, das virtudes futuras, do século futuro. Quem é que provou isto? Nós provamos, esse povo que esteve conosco provou, esse povo que viveu ali no centro-oeste na primeira e segunda etapa também provou. É impossível renová-los, é impossível, eles vão ficar com o pulo, com o grito, com o cântico, com a adoração, mas não fica com a palavra, e provar a boa palavra de Deus. Não tem palavra boa de Deus senão a terceira puxada. A boa palavra de Deus, senão a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, e as virtudes do século futuro, que nós chegamos aqui a ter mensagem do irmão Branham, do futuro lar, do noivo celestial e da noiva terreal. Oh, você prova tudo isso e depois recai, não tem como erguer-se mais. Alguém pode levantar, alguém que não tem muita luz, mas dificilmente um pregador se levanta. Eu tenho dito desde o início, eu queria que alguém me decepcionasse e dissesse: você pregou que eu não voltaria e eu estou aqui. Eu me alegraria com isso. Uma pessoa, até hoje não apareceu, senão alguns irmãozinhos simples, mas esses sabichões que já passaram pela mensagem, que são intelectuais,
Não, nunca mais, filho. Eles também não têm capacidade de dobrar sua cerviz, nem de dobrar seus joelhos, nem de pedir perdão. Eles não foram feitos para isso. Eles são muito grandes. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. É impossível, Paulo diz. É impossível. Por isso é lamentável. Eu pensei nisso logo, é lamentável. Porque são pessoas boas, mas elas recaíram e não podem levantar mais. É impossível. Está escrito, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eles estão crucificando o Filho de Deus, mesmo pregando em nome de Deus. Eles estão crucificando o Filho de Deus. Israel, você vê que os judeus pregam em nome de Deus, mas crucificaram o Filho de Deus lá atrás. Os pais deles crucificaram e os filhos estão aqui esperando o Messias, quando o Messias faz 2000 anos que já veio. Esses crentes estão esperando Jesus Cristo, quando já faz 60 anos que Jesus Cristo já veio. Ele vai dizer assim, ele já veio e você ficou? É porque a gente entende porque ele tinha que vir primeiro. Ele tinha que vir primeiro para poder restaurar todas as coisas. Ele veio primeiro como Filho do Homem para manifestar. São Lucas 17, 26 a 30. Não pensa que ele vai vir agora para manifestar. São Lucas 17, 26 a 30. Ele não vem mais. Ele vai vir agora para manifestar 1 Tessalonicenses 4, 17. Nem 4,16 ele pode vir mais. 4,16 é o mesmo Senhor descerá do céu. Ele já veio, ele já desceu do céu em 1963. Só que até hoje eles não creem. Até hoje a coluna de fogo, essa nuvem, para ser discutida entre eles. Ao invés deles crer, está discutindo, aconteceu, não aconteceu. Isso é verdade? Não é verdade? Isso é real. Isso é real. Vocês serem do jeito que vocês são, também é real. Vocês serem ignorantes quanto à palavra, vocês pisarem ao Filho de Deus, a sua palavra, a sua revelação. Isso é próprio de vocês. Vocês já vieram ao mundo para isso. Deus já sabia disso. Ele já sabia que teria aqueles judeus que o matariam. Ele já sabia que ele teria os americanos que crucificariam sua pregação na revelação dos 7 selos. E ele sabia que aqui no Brasil também o povo brasileiro, aqui que ouve a mensagem, que é muita gente, é milhares e milhares de pessoas que ouve a mensagem, que lê a mensagem de William Branham. Deus já sabia que vocês crucificariam outra vez esta mensagem nos dias da esposa, quando está terminando o ministério da esposa. No irmão Branham estava começando, aqui está terminando. No irmão Branham estava o início do 7º selo, aqui está o fim do 7º selo. Irmão Branham disse que agora o 7º selo é a ida da noiva. Ele não está falando nem que o 7º selo foi o tempo dele, não. Ele diz o 7º selo é o selo da ida. Isso quer dizer o selo do arrebatamento. Mas quando foi o selo da vinda? Foi quando ele veio no Monte Pôr do Sol. E o próprio povo americano, com fotografias e tudo, não entendeu aquilo. Você acha que o povo de hoje vai entender? Irmão Branham, com tantos sinais e maravilhas, o povo não entendeu. Você acha que hoje o povo vai entender? Nós, com nenhum sinal, nós estamos aqui como João Batista, que não fez um sinal, certo? Não fez um sinal. Foi o maior, disse Jesus. Ele foi o maior nascido de mulher. E hoje eles estão aí para falar contra, outra vez, a mensagem desse dia. Tratar com irreverência
as coisas sagradas. Sabe o que é 7 selos? Revelado, terceira puxada, novo nome, é coisa sagrada. E gente que saiu da terceira etapa falando mal disso, falando mal do novo nome Branham. Eles falam sem temor, porque não tinha nada dentro. Eram uns vazios, que esperava posição, esperava dinheiro, esperava fama, esperava tudo e não alcançou. Aí eles se levantam contra. É o espírito desta era mesmo que está acontecendo. Foi o mesmo que aconteceu ali no Centro-Oeste. Esperando pompa, esperando grandeza, esperando nome. E não aconteceu. Aí sai e divide. Nasceram para isso. Esses ministérios vêm lá do tempo de Moisés. Estavam no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo de Branham, no nosso tempo. São espíritos que nunca morrem. Só toma corpo diferente. Lá chamava Judas. Aqui, você tem que pôr o nome. Põe o nome seu aí, que faz a mesma coisa que Judas fez. Que anda com Cristo, que sabe dos milagres, que mexe com dinheiro, e depois salta fora, une com outros, beija Cristo, traz Jesus. Hoje ele não tem o nome de Judas, eles não têm o nome de Judas. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Ajuda-nos para prosseguirmos na fé da Tua Palavra, sabendo, Senhor, que Paulo diz, e você que está de pé, veja que não caia, porque é tempo de tudo isso, é tempo de queda também, mas é tempo de levantamento, e aqui nós estamos, Senhor, para o levantamento da sua igreja, dos seus filhos, mesmo nesse tempo frio espiritualmente. Eles acham que o calor está no pular, no gritar, no requebrar, no dar salto mortal dentro da igreja, no ficar profetizando coisas que não é Deus que está falando. A maioria das vezes não percebe que são enganados pelo espírito enganador que Deus permitiu nesse tempo final. Ajuda seus filhos, Pai, e enche-nos de amor, de fé, de consolação, da graça divina, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.